isso me marcou. Eu sempre cito como é que foi pra mim. Porque, cara, eu te juro, tu vê, até honesto, né? O meu professor que me ensinou decomposição de vetor, originalmente, decomposição de vetores. Ele foi muito honesto, eu acho, lá no primeiro ano do ensino médio. Tão honesto que eu fiquei 4 anos dependente do método. Ele disse, pô, tem um certo vetor lá, tem um certo vetor. E eu quero decompor esse vetor V igual a 20 unidades. Eu quero decompor esse vetor no eixo X e no eixo Y. Para desenhar os componentes desse vetor, é muito parecido com a regra do paralelogramo. Tu pega a coisa de escrever, encosta na extremidade do vetor que tu quer decompor e traça uma pontilhada paralela ao eixo Y e uma pontilhada paralela ao eixo X. Aonde essas pontilhadas se encontrarem é que vai ficar definido os vetores componentes. Assim, o vetor V de 20 unidades tem uma componente que é Vx, que está com a sua direção no eixo X, e tem uma componente Vy, cuja direção está no eixo Y, Vy. O objetivo da decomposição de vetores é conseguir calcular o Vx e o Vy a partir do vetor original. Claro que para a gente poder fazer isso, eu tenho que te dar o valor desse ângulo, né? Podemos colocar um valor clássico ali, 37 graus. O que o meu professor me ensinou? Pô, ele me mostrou que isso aqui é um triângulo retângulo, ó, que eu posso inclusive redesenhar os vetores V, Vx e Vy, tal e qual eles estavam ali em cima, formar um triângulo retângulo, que eu conheço aquele ângulo de 37, e aí eu aplico seno e cosseno. Quem que é o seno de 37 nesse triângulo retângulo? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. E já que esse cara está dividindo na direita, passa para o outro lado multiplicando. Vy é V vezes seno de 37. Foi assim que o cara me ensinou a fazer. Se eu fizer cosseno nesse triângulo, se eu fizer cosseno de 37, cosseno é o cateto adjacente, Vx, sobre a hipotenusa, V. Está dividindo, passa multiplicando, Vx é V vezes cosseno de 37. Meu professor me ensinou a aplicar um seno e um cosseno no triângulo retângulo. Eu tinha aprendido isso no 9º ano, aí esqueci. Aí me ensinaram no ensino médio, 1º ano. Aí o professor me falou, professor de física, ó, isso aqui é que nem na matemática. Eu comecei a fazer desse jeito, sempre. Sempre que eu ia decompor um vetor na minha vida, eu desenhava um maldito triângulo retângulo e pensava, ah meu Deus, quem é o oposto? Ah meu Deus, cadê a hipotenusa? Fui fazer faculdade de engenharia mecânica lá na Universidade Federal. Estou eu decompondo o vetor com essa técnica e a professora brigou comigo. A professora brigou comigo, falou que eu estava sendo devagar, que eu estava me atrasando. E aí ela me ensinou uma técnica mais rápida. Antes de eu te mostrar a técnica rápida, deixa eu fazer o seguinte, ó. Vou tirar o 37, vou chamar de alfa. Vou apagar o valor de 20, depois a gente coloca os números, danem-se os números. V. Quer dizer que para a fórmula ficar genérica, né, aqui vai ficar alfa e aqui vai ficar alfa, concorda comigo? Muitos alunos decoram o seguinte, ó, que quando eu vou decompor um vetor, o vetor que está no eixo X é só multiplicar o vetor original por cosseno. E o vetor que está no eixo Y, se eu quiser achar ele, eu pego o vetor original e multiplico pelo seno do ângulo. Isso é falso. Isso é falso porque se eu estivesse usando o ângulo de cima, a regra mudaria. Se eu estivesse usando o ângulo de cima, que é o ângulo beta, aqui seria cosseno de beta. E aqui seria seno de beta. Mas eu te mostrei a verdade, né? Eu te mostrei que decomposição de vetor é feita através de seno e cosseno no triângulo retângulo. Quem sabe seno e cosseno, sabe decomposição de vetor. Mas vamos à técnica Ninja Mutante Power Plus. Sônia Pedúcio, uma das grandes da física lá na Federal, me olhou. O que você está fazendo, cara?
ser instantânea. Olhou para a figura. Se entre o vetor componente e o vetor original está sem ângulo, tu multiplica por 100. Se entre o vetor original e o vetor componente está com ângulo, tu usa cosseno. Simples assim. Resumindo, sempre que tu for decompor o vetor em cima do ângulo fornecido, é vezes cosseno. Do lado oposto do ângulo conhecido, vezes seno. Assim tu não fica te matando que nem eu, de ter que criar triângulozinho e ver se é oposto, se é hipotenusa. Não que tu não precise saber. Né? Para tu saber matemática básica, tem que saber seno, cosseno, tangente, cossecante, cotangente, tudo. Só que para a decomposição não precisa. Não precisa que tu pode ir direto para a resposta final. Observem que se eu tivesse fornecido para vocês o ângulo de cima, o ângulo beta, a técnica continua funcionando. Quem é Vx é V vezes. Entre Vx e V agora está sem ângulo. Seno de beta. Quero calcular Vy. É o vetor original. Entre Vy e V está com ângulo. Cosseno de beta. Observe que a técnica funciona mesmo quando o ângulo fornecido é alterado. Certo? Fica bem rápido de decompor. Agora pronto, a tua tarefa é só fazer tudo que tu puder de vetores nessa primeira aula. E eu gosto do aluno que anota a dúvida, lê a apostila e não... Sobre essa parte aqui, esse comentário tu não fez na aula, me traga toda a dúvida, que nós vamos esmiuçar as tuas dúvidas. E aí nós vamos crescer junto aí, aproveitando este belo material. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Temos mais aulas hoje ainda, né? Acho que sim, né? Pelo menos mais uma aulinha. Valeu, galera. Usem drogas, usem preservativo. Pelo menos até a próxima aula. Valeu!